Descansaram, se divertiram, brincaram? Não brincou? Não deu certo. Me atrapalhei toda. Isso, é porque a gente só sabe ser inconsciente. Quando a gente vai ser consciente, a gente se atrapalha. É muito engraçado isso. Teve um encontro agora, umas semanas atrás, na verdade 2 pessoas me deram esse depoimento. A gente estava fazendo esse exercício e tentando se tornar, né, mais presente em relação ao corpo, à respiração. E aí 2 pessoas vieram falar que na hora que elas botam atenção na respiração, elas perdem o ar, elas não conseguem respirar, elas sentem conforto, apreensão, ansiedade, simplesmente pelo fato de olhar para aquilo que está automático, a pessoa se perde. Né? Então pode acontecer isso. Nesse nosso exercício, a gente se sentir atrapalhado, se sentir tenso, inclusive. Né? A gente diz relaxa, esteja presente, e na verdade a gente fica tenso por estar presente. Mas que a gente perde, né? Perde a fluidez do automatismo. Não é uma coisa engraçada isso? Né? E, então não se preocupem, é assim mesmo. Né? Isso é um exercício. Né? A gente está incluindo elementos que a gente não conhece. Então eu convido, né, as pessoas dizendo assim, ó, relaxem, porque nesse campo do mundo interno a gente está no maternal. Pronto. Né? No maternal, o que você não vai exigir nada, né, do bebê. Então nesse momento a gente, se a gente entrar com a nossa mente perfeccionista, crítica, do adulto que a gente né, dentro do automatismo, se eu entrar com essa visão crítica e exigente, daí vai ser isso, daí vai doer, a gente vai desanimar, vai parecer que, nossa, esse exercício é impossível, aquela guria é uma louca, tá inventando coisa. Você pensou que eu era louca, que eu sou louca, né? Isso, exatamente. Então a gente não pode... a gente tem que ter essa humildade, sabe, de quem está entrando. Imagine, como se a gente fosse por um país estranho, né, estrangeiros, a gente não conhece a língua, não sabe escrever, não sabe o que eles comem, não sabe como eles se relacionam, não sabe nada. Né? Então, é uma humildade, a gente chega de 4, como uma criança, a gente chega no chão para aprender de baixo para cima. Aqui é assim, iluminar o mundo interno é isso, vai ser de baixo para cima, na humildade de dizer, não sei. Gente, que universo é esse? Onde é que eu estava todo esse tempo? Né? E isso aqui está completamente obscuro, misterioso, parece inatingível. Né? Então, por isso que a gente se reúne, ó. Ainda bem que se voltou, querida. Já imaginou se no auge da crítica a gente fala assim, pois nem vou voltar lá, porque ó a doideira que é. Pensou em não voltar? Olha aí, ó, tô vendo. Eu também acho, te agradeço, viu? Agradeço você ter dado uma chance, né, para essa descoberta. É isso, exatamente. Olha que coisa interessante, né, que você fala. O automatismo se torna uma zona de conforto. Né? A gente se sente livre nesse ambiente onde eu já não preciso nem pensar mais. Aí quando a gente nos é oferecido um ambiente onde você é colocada de novo nesse lugar do imperador e da imperatriz, ou seja, veja o seu palácio, habite o seu palácio, olhe o que está acontecendo, isso não parece liberdade. Num primeiro momento isso não vai parecer liberdade.
Mas o que a gente está vivendo tem a aparência de liberdade. Mas ontem a gente viu vários aspectos. A gente não escolhe o que pensa, não escolhe o que sente, não escolhe como se move. E vai dizer que isso é a liberdade. Por isso que a meditação vai ser super desconfortável nesse começo. Porque a gente vai ver que tem um monte de coisa andando e estar presente nesse momento vai ser super exigente. Vai exigir uma força que a gente não sabe nem onde ela está. Então é um trabalho heróico, né? Tem algumas tradições que vão falar, né? Esse é o caminho do guerreiro, da guerreira, né? É o caminho do imperador, da imperatriz. Vai ter um trabalhão aí, né? Mas enfim, um que vale a pena. Um trabalho que vale a pena. Por isso vale a pena viver e morrer. Por isso, só por isso. Qualquer outra coisa, a gente vai envelhecer e morrer com a sensação de acho que não entendi nada. Não entendi nada. Me falaram que ia acontecer, que a felicidade estava em algum lugar, mas não achei. E há quem diga que está no fundo da panela do brigadeiro, né? A felicidade. Tá lá, gente. De repente, vamos dar uma olhadinha, né? Vai que estava lá mesmo e a gente nunca viu. Né? A vida, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, né? Essa prática é isso, sabe, queridos? É como abrir as janelas, né, da casa e começar a sentir o vento, ver o céu, a luz do sol entrando, né? No começo não parece. No começo é isso, a gente vai ter a sensação de entrar numa casa escura. Tem uma historinha, né, que é a história da Rábia, uma anciã. Ela estava naquele limite, assim, ninguém sabia se ela era uma louca ou era uma sábia, mas ninguém largava dela, porque assim, aí tem coisa, né? Então ela dá, depois eu conto a historinha, primeiro a gente vai rezar aqui, mas ela dá um ensinamento, sabe, sobre a casa escura. Então nesse momento a gente está entrando nessa casa escura e a gente não vê nada. E daqui a pouco a gente consegue abrir as janelas, consegue ter luz, olha essa brisa que está te tocando aí agora, que delícia, né? Ai, a gente vai se sentir, enfim, vivas. Então, muita paciência com essa casa escura. Não desanimem. Não desanimem. Não larguem, né, esse trabalho. Que vale a pena. Como vale. Vamos rezar? Pedir as bênçãos, né? Orientação. Se imaginem um vaso. Vocês podem imaginar o coração de vocês como um vaso ou o topo da cabeça como um vaso aberto. Então a gente vai rezar pedindo pelas bênçãos, pedindo por orientação. E se imagine um vaso recebendo essas bênçãos, recebendo essa luz, tudo o que você precisa. Então vamos nos imaginar assim, né? Aí, junto dessa visualização, a sensação de abertura, de receptividade, de permeabilidade. Pe
Sanji Chodan Soji Chonawa Janchu Adu Ragni Jasuji Ragni Jinso Jipe Sonanji Nola Vinci Sanje Drupachu Sanje Jodan Soji Chonawa Janchu Badu Dagni Jasuji Dagni Jinso Jipe Sonanji Rola Vinci Sanje Drupachu Sanje Jodan Soji Chonawa Janchu Badu Dagni Jasuji Dagni Jinso Jipe Sonanji Rola Vinci Sanje Drupachu. Bom dia, né? Bom dia para quem chegou. Alegria, né? Que a gente possa fazer isso juntos. Apesar de ser um trabalho solitário, a gente senta junto, né, para exercer a nossa solitude, aí dá mais confiança. Né? Que bom que você voltou. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu queria só fazer um pequeno adendo no relato dela. Pode. Que ontem, quando eu saí daqui, eu saí assim meio Zonza. grog. E aí eu falei, eu vou almoçar em casa, né? Aí eu fui chegando em casa, eu falei, não vou nem fazer almoço, vou comer um sanduíche. Aí comi um sanduíche, pus o suco no copo, não consegui tomar. Falei, nossa, eu preciso deitar. Tava demais. Aí eu dormi um sono tão profundo, mas tão profundo, que eu acho que meses que eu não dormia. E aí o que eu percebi? Que eu tava tensa, super tensa, há meses já. E aí ontem, conforme você foi falando, eu fui relaxando. Eu simplesmente relaxei, assim, eu falei, nossa, nesse relaxar que eu percebi o quanto que eu tava tensa. Isso. Que é isso que você falou, a gente não percebe. Não percebe o nosso corpo. Não. Impressionante, eu fiquei impressionada. Pensa, a gente está completamente, né, dentro e não percebe. Aí a gente adoece e também não entende por quê. Aí parece que a doença veio como uma coisa que caiu assim, nossa, mas o corpo deu sinais o tempo todo que alguma coisa estava ocorrendo. Mas eu não tenho presença, né? Eu não tenho presença para o que ocorre agora. Eu estou o tempo todo vivendo um mundo paralelo, né, da abstração mental. E lá, nesse mundo, né, abstrato, o corpo não importa. A mente, quando a gente perde as nossas raízes, o óbvio não importa. Eu vou para onde eu quiser, eu penso o que eu quiser. Só que o óbvio importa. A gente está nesse mundo onde, se os elementos não são cuidados, daqui a pouco eles caem na nossa cabeça. Daqui a pouco o corpo ele vai gritar. E aí não adianta, você vai estar em outro lugar, mas você vai ser chamado. Você vai ser chamado para fazer teu tratamento, para você ser internado, para você dormir, para você fazer alguma coisa. Você vai ter que se soltar. E aí que vai ser o nosso sofrimento. A gente vai sofrer para se soltar das nossas abstrações e cuidar do simples. Cuidar das células, da pele, cuidar, né, da água que você precisa tomar, do sono que você precisa dormir. Aí a gente vai achar, algumas pessoas vão achar isso um inferno. Elas não sabem lidar com o simples.
Elas só sabem voar nessa complexidade da mente, das suas ideias, dos seus mundos, suas projeções. Porque a gente não tem como viver sem o óbvio, sem o chão, né, dessa existência. Então hoje a gente faz essa integração, né, de céu e terra, ou a nossa vida vai ser uma catástrofe, vai ser um tropeço atrás do outro. Posso dar uma contribuição também? Sim. Eu falo que eu demorei um pouco mais de um ano para perceber a minha própria confusão. Então, toda vez que eu sentava, assim, durante mais de 20 anos da minha vida, eu acreditava que eu era aquilo que meus pensamentos estavam dizendo. Sim. E um ano que eu conheci, né, o Célio, nesse um ano eu sentava para meditar e que eu fui percebendo que eu estava vivendo aquela confusão que minha mente estava. Então, assim, sempre tem tempo, gente. Sim, não importa. E a importa. mudança na vida, assim, é gigantesca quando a gente senta. É um marco, sabe? É um marco, assim, um divisor. Não, como eu falei ontem, não tem nada na vida que vá ser tão transformador, tão revolucionário quanto receber e praticar essas instruções. Iluminar o mundo interno. Assim. Então tem o antes e tem o depois, né, do silêncio, de prajna, de presença. Assim, são duas vidas completamente. E daí é lindo porque a gente mais adiante vai se lembrar de nós mesmos, nós vamos nos lembrar de nós mesmos nessa condição, no meio desse caos, dessa loucura completa, fazendo a escolha. A gente podia decidir não fazer, mas por alguma razão a gente fez a escolha de seguir as instruções. Então lá adiante a gente vai honrar, a gente vai olhar para trás, isso já é olhar a ancestralidade, né? Nós mesmos, porque a gente já não é mais aquele personagem, mas a gente vai honrar aquele personagem maluquinho, a menina maluquinha, o menino maluquinho, que ouviu o Dharma e disse, quero. Ontem a gente não brincou? Sim, 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 eu quero. Né? Então a gente vai dizer como é que essa pessoinha teve a capacidade de dizer sim para um negócio que ela nem imaginava o que era de fato. Então a gente vai, né, fazer um gachô assim, né, para esse ser ancestral já nessa mesma vida, mas já é um ancestral nosso. A gente diz muito obrigada pelo teu destemor, pela tua coragem, pela tua paciência. Porque daí, como eu falei ontem, né, não vai ter nenhuma gota de silêncio, nenhuma gota de contemplação que vai passar desapercebida pela nossa consciência. Então, assim, ó, não tem nada que passe desapercebido. Nenhum pensamento é inofensivo. Tudo é um registro. E no acúmulo de um registro, aquilo tem suas consequências. Então, se agora eu vou gerar um acúmulo de silêncio, um acúmulo de contemplação dos ensinamentos, isso vai ter suas consequências, mas boas consequências. Porque isso são as condições que a consciência precisa para romper, né, com os hábitos, com as marcas, com as limitações e se revelar, né, no seu natural despertar. Então, lembra disso. Nada passa desapercebido. Pensa assim, eu não posso fazer 40 minutos, então não vou fazer nem 3. Não caia nessa ingenuidade. Não deu para fazer 40, dá para fazer 3? Faz 3. Mas faz 3 como o Buda fez. Imagina você embaixo da árvore pode, toca a terra e diz, é agora. Os 3 minutos derradeiros. Você sabe que tem o minuto seguinte, né? Que você vai ter que levantar, pegar as crianças na escola, almoçar, alguma coisa. Mas você, nesses 3 minutos, você brinca como se não tivesse o minuto seguinte. E você faz aqueles 3 minutos a entrega mais profunda que você puder. Não é assim, tá entrega. É um pé aqui e outro lá já, né? Não. Traz os dois. Recolhe tudo assim. E daí volta. É um registro.
Aí você vai fazendo isso várias vezes ao longo do dia. Alguma coisa vai acontecer. Sabe o que eu penso também? Que a gente não deveria, a gente deveria excluir assim do campo de possibilidades, tirar conclusões, porque a vida não tem conclusão. A vida é movimento. Então nunca tire uma conclusão. Foi ótimo, foi péssimo. Não conclua nem para o bem e nem para o mal, né? Tem essa historinha do budismo tibetano, né? De um fazendeiro. Mas que ele tinha um cavalo, um único cavalo, né? Que ajudava a família para tudo, né? Levar as coisas para a cidade, voltar. Aí um dia se diz que o cavalo foge. Aí a vizinhança sabe, né? E chega lá, vamos nos solidarizar, vamos lá dar um apoio pro nosso vizinho. Aí chegam os vizinhos e falam assim: ó, seu Joaquim, a gente soube que seu único cavalo, né? O Pata de Fogo sumiu, então que tragédia, né? Nós estamos aqui para oferecer, né, nosso carinho, nosso apoio. Aí o fazendeiro, né, o seu Joaquim, meio sisudão, fala assim: vocês vão tudo embora daqui, vocês não entendem nada sobre felicidade, vocês não entendem nada sobre sofrimento. Aí os vizinhos falam assim: mas esse seu Joaquim é um bronco, né? Pelo amor de Deus, nem para aceitar a nossa amizade. E vai todo mundo embora. Aí se diz que passa alguns dias, o Pata de Fogo vem com 5 cavalos. Que fez amizade. Voltou para casa com os cavalos, né? Aí voltou lá. Aí os vizinhos falam assim: ah, foi isso. O seu Joaquim estava nos dando um ensinamento. Ele sabia que Pata de Fogo não é nenhum povo, né? Ele trouxe. Vamos lá agora dizer, né? Vamos celebrar com ele. Aí vai lá o bando de vizinhos de novo e fala assim: seu Joaquim, agora a gente entendeu. Parabéns, que maravilha. Mas seu Joaquim não arreda o pé da sua posição e fala: pois vocês vão embora daqui. Vocês não entendem nada sobre felicidade, vocês não entendem nada sobre sofrimento. O pessoal naquela estranheza: é um bronco mesmo. E vai todo mundo embora. Aí se diz, né, eram cavalos meio selvagens ali, daí diz que o filho, né, seu Joaquim, vai ajudar a domar os cavalos. Aí vocês imaginam o que aconteceu, né? O filho do seu Joaquim caiu do cavalo. E teve um acidente, foi grave, não pode mais andar. Aí os vizinhos: agora a gente entendeu. Vamos lá solidarizar. Seu Joaquim, é evidente, deve ter uma bola. Ele sabe. Vamos lá. Aí vão lá tentar consolar o seu Joaquim. Mesma coisa, seu Joaquim. Vocês vão embora. Vocês não entendem nada sobre felicidade, nada sobre sofrimento. Aí, o último capítulo, porque isso é infinito, né? Mas daí até onde eu sei a história, assim, né? Então se diz que começa uma guerra civil. E aí todos os filhos são convocados para a guerra. E o filhote do seu Joaquim não vai para a guerra, né? Então o filho não vai se expor, né, à violência, à morte, né? Então, o que essa história quer mostrar? Né? O seu Joaquim tinha uma sabedoria. E por que ele é sisudo? Porque é isso, né? Assim, a vida é essa navalha, ela não vai te permitir concluir nada sobre ela. Porque as coisas estão se transformando. Então, se você falar assim: yes, tô ótima. No dia seguinte: tô péssima. Se você parar em qualquer uma dessas conclusões, você vai sofrer. Porque aquilo nem foi bom, aquilo nem foi ruim. Aquilo foi só uma aparência momentânea, fruto da união de vários elementos. Então esse é o ensinamento que o Lama Santen nos dá, né, sobre os 12 elos, sobre a interdependência. Quando a gente reconhece que tudo o que surge é uma aparência momentânea, fruto de vários elementos, você percebe que aquilo não é fixo. Os elementos vão se mover
E aquilo vai ganhar uma outra aparência, uma outra aparência, uma outra aparência, para sempre. Tá? Então, nunca... Eu acho que isso é uma coisa que a gente devia remover, assim, né? Dos nossos olhos. Né? Conclusões. Não sei. Acho que essa tinha que ser a nossa palavra agora, assim, a nossa resposta. Não sei. Não sei. Estou olhando. A gente pode dizer isso, ó. Estou olhando ainda. Diga, querido. Às vezes, quando não dá para avaliar, para concluir, eu acredito que é importante. Isso. É, no máximo, né? No máximo, assim, a gente... Isso mesmo, né? Porque nada está fora do lugar, nada... Tudo que acontece, se a gente tiver abertura, aquilo vai gerar um processo dentro de nós. Mas o mais importante dentro desses processos é a gente gerar a visão da vacuidade. Tá? Porque, claro, todas as experiências vão acrescentar algo para o ser humano. Para nós, como pessoas, se a gente aproveitar cada experiência, a gente cresce, a gente amadurece, a gente flexibiliza. Mas a maior visão, a visão mais elevada que a gente poderia desenvolver é a que transcende as aparências, a noção de objeto e observador e traz a flor de prágina. Então, olhar esse livro, né, dessa mestra Elizabeth, o poder de uma pergunta aberta, o poder de um olhar aberto, o poder de um olhar não conclusivo. E digamos, se tivesse alguma visão derradeira, essa é a visão Vajra, a visão indestrutível. É a única visão que, de fato, não pode ser destruída. Se você tem a visão foi bom, pode ser destruído. Se você tem a visão foi mal, pode ser destruído. Mas se você tem a visão que não conclui nada, que olha tudo como movimento, essa é a Vajra, é a visão de diamante, é a visão indestrutível. Porque ela vai sempre funcionar. Ela cabe para tudo. Porque ela revela a natureza de cada fenômeno, de cada experiência. Nossa, isso é um alívio, sabia? Essa visão, a visão Vajra, essa visão aberta, ela é o bálsamo que a gente está esperando. Porque a gente está esperando, hoje, né, sem essa visão Vajra, o que a gente espera? A gente espera um fenômeno final que virá para nos acalmar o coração. Então, é o casamento que chegou, é a faculdade que a gente concluiu, é o carro que a gente comprou, é a prestação que a gente terminou, é o cabelo que parou de cair, sei lá o que a gente está esperando, né? Então a gente está esperando numa aparência o bálsamo para o nosso coração. A gente poder falar esse A final, né? Então isso não vai vir, assim como o seu Joaquim, né, nos demonstrou agora belamente, não há fenômeno possível, né, que traga esse alívio derradeiro. O que vai trazer o alívio derradeiro é entender a natureza de todos os fenômenos e perceber como que nós participamos dos fenômenos na medida que a gente tem essa visão. Se eu tenho uma visão conclusiva, eu vou acabar amaldiçoando tudo que ocorre. Porque eu quero que aquilo seja bom, eu não quero que aquilo seja ruim. Isso é amaldiçoar os fenômenos. Se eu tenho a visão Vajra, eu abençoo tudo. Tudo é bem-vindo. A visão Vajra tudo acolhe. Então é isso, esse é o bálsamo derradeiro. Nessa hora o coração, tudo cabe nesse coração. Ele dá conta de tudo. Porque agora eu também entendo que quando eu tenho a visão Vajra, eu estou no coração das coisas. Se eu vejo as coisas como aberta, eu mesma estou nessa condição de abertura. E essa condição de abertura é que nos traz paz, alegria, sabedoria. Então a gente vê, a visão Vajra inclui essa sabedoria, né? A sabedoria do espelho, sabedoria da coemergência, intimidade, né? Vamos tentar retomar, né, assim, o fio da nossa conversa, intimidade.
Então, quando eu silencio, quando eu me abro para ser menos conclusiva, mais observadora, eu percebo que Prajnaparamita é a intimidade final. Eu sou íntima da existência, mas íntima em que ponto? Eu sou inseparável. A gente não está separado, né, da existência nem por 1 milímetro. Vá dizer que exista intimidade maior do que isso? Então, silêncio, intimidade e amor. Silêncio, prajna e amor. Então, se a gente quiser entender o que é intimidade, contempla Prajnaparamita, esses ensinamentos. Não há nada separado de você. Por isso você é íntimo de tudo. A consciência não está separada do que ela ouve, do que ela cheira, do que ela toca. Isso é intimidade. E a partir disso nós somos íntimos, né? de tudo, de todos. E nessa intimidade eu relaxo. Por isso que Prajnaparamita é um sorriso. É a sensação de estar em casa. Não estou mais lutando com o mundo, com as pessoas. Eu entendo agora como que o meu posicionamento sutil define tudo. E esse posicionamento silencioso, aberto, contemplativo, nossa, você não precisa mais nada, você não precisa nem ser inteligente. Quem aqui está cansado de ser inteligente? Ou de bancar inteligente? Ter que se confirmar inteligente, né? Eu também faz tempo. Eu já entrei na escola, acho que é meio cansada. Adorava o recreio. Mas daí a gente tem que fazer prova, tem que provar. Ao fazer prova, você tem que provar que você aprendeu, provar que você sabe, provar. E tem que fazer cara de inteligente, né? Aí recebeu os tapinhas na cabeça. Boa menina. Tá bom. Então aqui começa uma outra vida, a gente não precisa mais ser inteligente. A pessoa, né? A gente não precisa se forjar como alguém que tem muitos conteúdos, que domina conteúdos, que tem a palavra exata a todo instante. Então a grande descoberta, né, nessa prática é que não saber amplia a inteligência. Né? Todos os conhecimentos que a gente tem hoje expostos na academia vieram do não saber. Só que o problema é abandonar a mente do não saber e imaginar que o conteúdo que veio dessa abertura é maior do que a abertura. Então, a minha sensação é essa, né? Que os conhecedores, que os pesquisadores, que a própria ciência se perde aí. Quando ela esquece da fonte que pode gerar todos esses saberes e torna o saber maior do que a abertura. O saber, né, o conteúdo gerado, se torna maior que a curiosidade. Aí as pessoas se tornam carregadoras, né, dos seus saberes. Aquilo fica pesado, arrogante muitas vezes. Então esse frescor, né, a inocência do não saber, tem inteligência aí. Então, hoje eu quero dar uma pinceladinha, né, nas 5 sabedorias. Então, a gente vai ver que as 5 sabedorias não tem como brotar de uma mente cheia. Ela brota do não saber. E quando eu falo não saber, é a abertura, não é uma ignorância assim, nossa, você não sabe nada, você não sabe lavar louça, você não sabe varrer, você não sabe se comportar. Não. A mente do não saber é a mente que vai surgir no exercício da meditação. É uma mente que não está retendo nenhum conteúdo, a consciência não está manipulando nenhum objeto. Não está desenvolvendo nenhum tipo de raciocínio, ela não está referenciada a nada, ela só está aberta, assim, sabe? Mas ela é fértil, a danada é fértil. Ela pode ser fecundada, ela pode gerar muitas coisas. A inteligência humana é um tipo, né, de criatividade da fonte. Mas a mente humana, ela está embutido o esquecimento da fonte. Então agora a gente volta para a fonte, mesmo em corpo humano, andando sobre a terra, se relacionando com humanos, mas agora como o Lama brinca, a gente troca de software.
A gente não esquece da abertura e faz dela o nosso refúgio. Isso é o refúgio derradeiro, a mente do absoluto. Então é a mente completamente aberta. Aí se essa mente não é, esse céu não é esquecido, aí esse céu vai ser... Enquanto a gente anda e encontra as pessoas, nós vamos ser fecundados, né? Isso é super feminino, né? Para homens e mulheres, isso é um posicionamento super feminino, né? Permanecer na lembrança dessa abertura. Aí você não se preocupe, porque você vai ser fecundado pelo olhar do outro, pelos pedidos de ajuda, pelas coisas que ocorrem. Aí tudo que ocorre quando se derrama nessa abertura, então ele se derrama na abertura e não em referenciais pessoais. Se eu tenho referenciais pessoais, eu encontro as pessoas, aquilo toca meu referencial e imediatamente eu digo, não gosto, gosto, pode, não pode, quero, não. Né? Aqui não. Então, como eu não estou sustentando referenciais para encontrar os outros, o espaço, né, o espaço da consciência, ele tem luminosidade. Então, quando essa abertura encontra os fenômenos, a resposta que vem são uma das 5 sabedorias ou a combinação delas. Então, o espaço aberto responde com sinais para desatar os nós, ó Nossa Senhora de novo aqui entre nós. Né? Então, tudo que brota da mente aberta é para desfazer os nós e comunicar a abertura de novo. Levar tudo para a abertura. Né? Não vai construir uma coisa em cima da outra. Então essa vai ser a nossa beleza. A gente vai caminhar nessa abertura para comunicar a abertura. Às vezes falando, às vezes sorrindo, às vezes ficando quieta, às vezes oferecendo um chá, às vezes dançando, às vezes indo embora. A gente nunca sabe qual vai ser a resposta. É a mente do não saber. Mas por isso que alguma resposta boa vai surgir. Porque não tinha nenhuma conclusão ali. Dá para entender isso? Dá, não dá? Hã? É? Ai, eu também acho. Eu fico encantada. Eu fico assim, nossa. E a gente passa uma vida se sentindo nessa falta. Me falta saber algo. Me falta... A gente tem uma sensação de desajuste, né? E quando não é... Quando a gente tem isso disponível. É uma prática, ontem eu falei do despir-se. Então, ok, eu acho que aqui todo mundo já teve conhecimento suficiente para poder estar inserido, né, na coletividade, está todo mundo com uma interface média, né, para dar conta da sua vida, mas agora chega de construir coisa em cima de coisa. Vamos agora trabalhar esse desnudar-se, desnudar a consciência daquilo que foi gerado, sustentado, mantido, agarrado. Tenha coragem agora, assim como você tem a coragem de chegar no fim do dia na sua casa e tirar a roupa para tomar banho. Tenha coragem de fazer silêncio várias vezes ao longo do dia. Desnudando-se, tirando, né? Se soltando daquilo que você estava fazendo naquele instante. Porque no dia seguinte a gente põe roupa, ninguém sai pelado, né? Então, ok, aqui é a mesma coisa. Você tem os momentos em que você vai se desnudar, mas não se preocupe. Daqui a pouco você levanta, volta a falar, volta a fazer. Não vai acontecer nada de drástico. Mas vai acontecer esse milagre de a cada vez que você retorna, você vai estar um pouco mais aberto, aberta, permeável, leve e mais alegre de graça. De graça, gente. Abobada, diria a nossa mãe, mas tu tá boba, guria. Toma jeito. É? Sim. Quando a gente, nessa longa vida, a gente vai subindo
principalmente profissionalmente. É. Você é chamado a tomar posições muitas Sim. ao longo do dia, ao longo da vida. Uhum. E eu penso muito nisso profissionalmente, porque as outras é mais fácil ver essa abertura. Mas assim, o que seria isso? Porque eu sempre vou dizer como é que eu vejo a vida, como é que eu penso, de que ponto de vista que eu partindo, como é a minha posição política, social, é abrir mão até disso. Vamos pensar assim, lembra que eu falei ontem, a gente não vai abrir mão de nada, a gente só vai ampliar. Então, eu não estou dizendo para ninguém aqui, ó, deixe da esquerda, deixe da direita, deixe de ser um ativista. Ó, eu não falei nada disso até agora. Não falei para ninguém se separar, não falei nada. O que a gente está fazendo aqui? A gente só está integrando o que já existe com o silêncio, com o repouso, com abertura, observação. Porque daí o que acontece? Aquilo, quando a gente reinserir, né, esses elementos, essas coisas todas vão mudar. Mas sabe como que vai ser? Vai trazer ampliação. Hoje vai ampliar esses lugares. A gente não precisa explodir nada. Mas a partir desse lugar, os excessos vão ficar evidentes. As faltas vão ficar evidentes. E aí o que vai acontecer? O nosso movimento, como eu falei, ele é colaborativo. A gente vai começar a entender mais o que é a auto-organização da vida e nós agora somos parceiras da vida. Então a nossa consciência aberta vai começar a ver aquilo que faltava ser visto. Então assim a gente vai ser quase uma faxineira. A gente vai ali, ai, aqui tem um pozinho, ai, tem um pozinho, esse negócio não tá aqui. É um trabalho super delicado. Ele não vai ser assim, sabe, uma bandeira, uma coisa aguerrida. É tipo, é o vento que entra aqui e ninguém tá reclamando. A gente só sente que é bom. E ele vai operando, né? Então não se sintam ameaçados, do tipo, o que eu faço com tudo isso que tá agora? Eu não posso abandonar. Ninguém está falando sobre isso. É como assim, precisamos mudar a nossa alimentação. Se a gente for radical, nossa, vou ter que tirar a carne, vou ter que tirar o leite, vou ter que tirar o chocolate. Não, amiga, calma. Em vez de tirar, vamos acrescentar algumas coisas. Você toma bastante água? Você está comendo fruta? Então a gente vai fazer a pessoa tomar gosto por coisas que ela ainda não está fazendo. Só que daí vai ser natural, que pelo contraste, ela vai ver, vai perceber os excessos, ela vai ter outros comparativos. Né? Então nós somos muito do 8 ou 80. Por isso que Prajna Paramita é uma maravilha. Porque esse é o caminho do meio. A gente vai integrar. A gente vai trazer os extremos para o meio. O que é nesse campo também? Ninguém abandona a vida e vai viver no topo da montanha. Até poderia, mas mesmo lá vai ter que fazer integração, porque lá tem urubu, lá tem cobra, lá tem que comer, tem que fazer xixi. Vai ter que integrar sempre. No budismo isso também é tatata. Integrar o absoluto com o relativo. Então a gente não vai negar que a gente tem uma vida social, a gente tem uma vida coletiva, a gente tem meio ambiente, mas a gente tem um céu, a gente tem uma vida sutil. Que se ela não é vista, nosso movimento é caótico, é agressivo, é danoso. Tá? Então deixa tudo como está. Só que mais devagar, menos interferência nas coisas, menos gosto e não gosto, menos julgadora. E você vai fazer esse trabalho, nossa, fundamental. Gotas de silêncio. Né? Hoje eu estava conversando com a Valéria, a esposa do Denilson, a gente estava falando bem nisso, né? Gotas que daqui a pouco se transformam numa poça, que daqui a pouco é um lago e daqui a pouco é um oceano.
Como eu falei, nenhuma gota vai passar desapercebida. E daqui a pouco você está nesse oceano de silêncio e os objetos eles não vão ter esse poder, uma montanha. Não, aquilo é assim uma fagulha. As experiências vão ser fagulhas nesse oceano, nesse céu de silêncio. Elas não vão se tornar maior do que o teu silêncio, do que o céu. Aí você brinca com aquela fagulha. Aquilo, nossa, como esse encontro. Ele é uma fagulha, gente. Já, já, ó. Mas enquanto está aqui, a gente vive a luz desse fenômeno. Mas daqui a pouco, aí vão ter outras fagulhas. Aí você vai na rua, chega em casa, no trabalho, eita, esse aqui foi bravo. Esse aqui, né? Aí vai ter fagulha que não vai parecer fagulha. Isso aqui foi um meteoro. Oh, meu Deus, né? Mas não tem nada que não seja uma fagulha, não tem nada que não seja luz no espaço. Só que está faltando espaço. Quando você fala dessa abertura relacionando ao não saber, eu tenho observado assim, que o não saber para nós tem muito a ver com não poder, com não conseguir. Né? E as práticas, sejam elas as práticas como a gente faz aqui, as práticas meditativas, ou as práticas corporais, as práticas... Eu trabalho com música, então as práticas musicais, as práticas de varrer o chão, entende? Sim. A prática em si, na nossa cultura racional, elas são desvalorizadas no sentido de serem menos, porque não são tão mentais, tão racionais, né? Não parece inteligente. Assim. E ao mesmo tempo, quando vocês propõem uma prática, parece ser assim, ah não, mas isso eu não consigo. É o não saber desse lugar, não, mas isso eu não consigo, isso eu não posso. Entende? Então eu acho que a gente... isso que você está colocando é bem interessante, porque é esse lugar do não saber, mas não é do não conseguir. Isso, você não só não está conseguindo porque você ainda não praticou. A prática, esse nome, ele diz justamente sobre isso. Você precisa se colocar naquele lugar. Isso. Senão ele não vai progredir. Tem essa associação que você falou agora, né? Quando a gente diz eu não sei, assim, eu não consigo. É diferente. É diferente, né? O não consigo é estreitamento. É que o não consigo, nesse sentido, assim, a gente já está com um objeto ali, né? A gente já está referenciado a algo. Que eu tenho intimidade ou não tenho intimidade. Daí a gente pode até dizer, eu não consigo não saber. Exato. Eu não consigo não saber, eu tenho que saber. Né? Então isso já é uma pessoa querendo manipular algum objeto. Ela vai querer, inclusive, manipular o não saber. Por isso que esse não saber que eu estou falando aqui já é a consciência despida do personagem. Porque os nossos personagens são personagens porque eles sabem algo. Então, quando eu sei algo, surge o personagem que sabe aquilo. Então, se eu sei arquitetura, eu sou arquiteta. Se eu sei medicina, eu sou médica. Né? Então, o saber dá nascimento. Então, isso essa relação de sujeito-objeto, né, de observador e o que é observado. Por isso que surge junto. Aí, nesse momento, a gente se solta do saber e se solta daquele que sabe. Então, esse não saber é a condição da consciência primordial. Não é ignorância, é abertura, despida do campo experiencial. Então, esse não saber é a gente poderia dizer que é a realização da não dualidade. O saber é quando algo é sabido. Quando você relaxa do que é sabido, você está na abertura da não dualidade. Você não está dividido nesse momento. Mas a divisão ela é possível. Só que agora é melhor que a gente aprenda a brincar com a divisão. Isso alguns mestres chamam, é a dualidade iluminada. Então você pode voltar a pensar, mas agora não esqueça que aquele que pensa e o que é pensado são inseparáveis.
Você não pode mais estar subjugada aos teus pensamentos, às tuas emoções, ao mundo como você vê. Você participa disso. Isso é dualidade iluminada. Esse é o chão para que as 5 sabedorias sejam a sua manifestação. E não mais orgulho, inveja. Então, se eu tenho uma dualidade obscura, eu acho que as coisas estão separadas de mim, só me cabe ter medo, esperança, raiva, depressão, preguiça, inveja. Ah, tem inveja até dos praticantes. Eu tenho que ser a primeira a iluminar. Vai surgir umas loucuras dentro do caminho espiritual. A gente reza que eu possa levar benefício para todos os seres, que todos se iluminem, mas de preferência eu primeiro. Eu aqui na Sangha sou a melhor aluna. Ah, pelo amor de Deus. Todos os seres depois de mim. Né? Aí é uma pessoinha tornando a iluminação um objeto que ela quer para ela. Aí a gente vai cair nessas contradições. Então a gente tem que entender o limite do personagem dentro do caminho até a gente chegar no ponto de se soltar do praticante, se soltar dos ensinamentos e ir relaxando nessa condição da abertura, da não dualidade. E se familiarizar muito com esse lugar. Porque só na familiaridade com esse lugar eu vou poder devagar ir exercendo a dualidade iluminada. A mandala. Então a mandala é a dualidade iluminada. Eu volto a ver as pessoas, mas agora eu entendo, eu estou nesse lugar sutil, onde eu sempre estive, só estava esquecidinha. Né? Estamos indo bem? Ai, que delícia, gente, que bom. Bem contente. Que vai ser de nós, hein? Ai, que bom. Bom, né? Poder viver a vida como uma surpresa. A gente vai fazer isso, mas aí a vida adiante, não sei. A vida vai nos convidar, a vida vai estar ocorrendo, né? Tudo em movimento. E eu vou só andando. Eu vou aceitando os convites, eu vou me relacionando, mas eu não vou me prendendo a lugar nenhum, né? Eu refúgio, isso é refúgio. Né? Agora, meu refúgio é na visão Vajra, na visão de Prajna Paramita. E é como se ele fosse o vórtice agora para a nossa manifestação. Eu não saio mais desse assento. Eu não permito mais que essa visão dual, separativa, grosseira, eu vou controlar, eu vou classificar as coisas, vou concluir. E, de novo, né, como a gente estava falando, vamos aceitar que a gente está no maternal desse negócio. Então, com muita paciência, vamos admitir que a gente está engatinhando nisso. Tá? Então, não vamos entrar com a mente adulta, né, querendo fazer certo. Pensa, quando a gente dá um lápis para uma criança, a gente não diz, escreva A, B. Menina, é A, é B. A gente faz isso com a gente. Não, o que você dá? Você dá uma caneta, dá um papel. E a criança faz? Se familiariza. Desenhe com o pé um dia para vocês verem. A vontade que dá é sair escrevendo A, B, C. E você pensa, por quê? Se quando me deram a primeira vez um lápis na mão, o que eu fiz? Nem sei, só brinquei. Aí você põe um lápis no pé, primeira coisa que vai vir na mente, vou escrever uma frase. Hoje é domingo. E saia desse lugar, deixa o pé na sua infância. Ele nunca segurou um lápis, ele nunca segurou uma caneta. Deixa ele... Como é que segura isso? Agora brinca com as formas. Então aqui é a mesma coisa, não exija uma maturidade, né, do personagem nesse ambiente que nem é para ele. Esse ambiente nem é para o nosso personagem. Esse ambiente é justo para que ele volte a ser espaço. Então entra manso, entra engatinhando, faz silêncio, não se julga. Não existe uma prática ideal. Cada prática vai ser o
que se apresenta naquele instante. Guarda só no teu coração essa posição de abertura. O que ocorrer está bem. Eu só não vou julgar. Eu vou me fazer espaço. Isso vai indo. E não nos falta nada para fazer isso. Não falta ferramenta, porque aqui não precisa de ferramenta. Olha só. Quando vocês ouvem isso, ouvem, não entrem em muitas maquinações, assim, sabe? Do tipo, poxa, e a minha vida, e as minhas coisas, Às vezes pode acontecer isso, né? A gente ouve esses ensinamentos, pode dar uma depressãozinha, assim, né? Tentem não fazer isso. Tentem, assim, de saída, no meio de qualquer coisa que ocorra na tua mente, exerça a liberdade de não dar continuidade para aquilo. Exerça a liberdade de não ir adiante com raciocínios a partir do que você está acostumado a raciocinar. Sabe furar a bolha? Então a Rábia, né? Vou contar essa historinha da Rábia. É uma história sufi. Então a Rábia, né? Uma anciã. Aí cada um imagina a sua anciã, assim, né? Os cabelos loucos, grisalhos, né? Aquela sua aparência. Uma mistura de louca sabedoria, né? Aí todo mundo fica assim, o que vai sair da Rábia hoje, né? Tá lá ela no vilarejo, né? Tem a casinha dela. E aí, eis que um dia, assim, naquele horáriozinho, assim, do pôr do sol, aquele lusco-fusco, assim, né? Onde a sombra e luz, assim, fica tudo meio junto, obscuro. Eis que a Rábia sai de casa. Aí ela é aquela velha, assim, poderosa, né? Aí todo mundo meio ressabiado, olhando de longe. Ela saiu de casa. Aí diz que ela vai, né, na ruazinha, assim, né, do vilarejo, e fica abaixada, assim, olhando. Aí vem um corajoso, né? Vem um corajoso da vila e pergunta assim, Rábia, o que você está fazendo? Ela diz assim, estou procurando um objeto que eu perdi. Ela não diz o que é ainda. E continua. Daí essa pessoa, né, vai chegando mais gente, mas tem um interlocutor ali em nome da comunidade, ele vai fazendo as perguntas. Né? Ele, mas Rábia, a gente queria te ajudar, o que é que você perdeu? Aí a gente pode dar um apoio. Aí a Rábia, assim, aquele jeito, isso lá importa, o que é que eu perdi? Daí a pessoa fala assim, eu acho que importa, né? Se você falar o que você perdeu, a gente procura um objeto e não procura outro, né? Fica um pouquinho mais claro. Daí ela fala assim, tá bem, só para te satisfazer eu perdi uma agulha. Ah, uma agulha no lusco-fusco, nessa estrada cheia de pedrinha. Ok, vamos lá, galera, é uma agulha. Aí eles estão lá, né, Tem outras perguntas também que eu já fui esquecendo, mas eu já vou agora pro fim da história. Porque eles vão nessa, assim, né? Ela vai fazendo um monte de pergunta e ela assim, isso lá importa. Porque eles estão querendo sempre saber qual é o objeto, aonde ele está.
Daí tem uma hora que eles falam, mas aonde você perdeu, Rábia? Foi aqui? Foi ali? Né? Daí de novo, ela, isso lá importa? Eu falei assim, sim, aí fica mais fácil a gente encontrar. Ela, pois eu perdi lá dentro de casa. Daí eles falam assim, mas e o que você está fazendo aqui? Ela falou que lá dentro está muito escuro. E daí eu vim procurar aqui fora. Então, esse é o ensinamento que ela dá. Ela está dando um ensinamento ali para as pessoas, né? Porque está escuro lá fora, eu procuro aqui. Porque está escuro lá dentro, eu procuro aqui fora. Mas daí, você veja, as pessoas estão falando, o que você está procurando? Aonde? Ela diz, não importa, porque não está aqui. Está lá dentro. Então, é isso que os mestres, quando olham para a gente diz assim, o meu casamento não está bom, o meu trabalho eu não sei o quê. Aí os mestres ficam assim, né? Porque ele vai dizer, não importa os problemas que você me diga, não importa o que você diga que é o casamento, que é o trabalho, que é o fígado, que é o filho, que é... Porque o mestre, no final, ele só está esperando para te dizer assim, você está procurando no lugar errado. O que você acha que perdeu está lá dentro. Está nessa casa escura. E por ser escura, você vai para fora. Você vai para as pessoas, você vai para os relacionamentos, você vai para a comida, porque é o que você já conhece. Agora, e essa casa escura do silêncio? Essa casa escura da consciência, do coração, do corpo que não para? Quando é que você vai entrar nessa casa escura? Aí se diz isso, a gente pode usar os nossos olhos, né? Então, imagina que você está lá fora, com muita luz, né? Então a pupila está contraída. Aí você pode entrar aqui e ainda que tenha luz, tem menos luz que lá fora. Então, só que quando você entrar, vai ter um momento que você não enxerga direito o que está ali dentro. Aí o que vai acontecer? A pupila vai devagarinho dilatando, 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 até que você começa a enxergar algumas coisas. Né? O interruptor, a fresta das portas, o chão. Então, por isso que a gente precisa dessa perseverança dentro da meditação, porque daqui a pouco o mundo interno começa a ficar mais claro. Você começa a entender melhor os processos mentais, emocionais, energéticos, físicos. Porque você deu tempo para a tua consciência, a pupila da sua consciência, dilatar. E você se sentir confortável ali dentro. É esse descompasso que a gente está vivendo agora. A gente só sabe se mexer porque acha que está lá fora o que a gente perdeu. Mas o que foi perdido, na verdade, né, a lembrança, né, do que foi perdido é aqui dentro. A gente está procurando essa intimidade, esse repouso, essa sensação, né, de lar em algum lugar, em algum momento, com alguma pessoa. E isso só pode ser encontrado na solitude, nesse repouso em si mesmo, nessa quietude, nessa autoiluminação. Seu olhar agora, em vez de iluminar, né, é o que está fora, você vai iluminar essa casa agora, né, o teu ser. Não é bonitinha essa história? Eu acho ela super elucidativa, né? Assim, então nós somos esses seres procurando uma agulha na rua, porque está mais claro do que lá dentro. Isso, exatamente. Né?
É que ela está falando de uma frase, né, que é assim, quando a minha casa incendiou, nada mais me impede de ver as estrelas. Né? Então aqui é isso, o silêncio, na verdade o silêncio é esse fogo que vai queimar essas limitações, essas paredes aparentes do nosso ser. E aí de fato a consciência vai se mostrar como céu. Aí não tem mais nada nos separando da existência. Não tem mais nada que a gente precise andar pelo mundo para buscar. Então vai surgir essa sensação de celebração. Andar pelo mundo celebrando a condição de estar vivo. E aquilo que surgir é um adorno para esse lugar de inteireza, de contentamento, que a gente vai descobrir. A gente vai adornar a vida com o nosso movimento. Hoje a gente não está adornando nada, né? Hoje a gente marcha e violenta, né? O planeta, as pessoas e a si mesmo, né? Quando nós não nos conhecemos, a gente acaba criando esse corpo de dor, essa mente de dor, esse coração de dor, e a nossa existência se torna pesada, sofrida, doída, quando ela pode ser pura alegria. Então, é isso, a gente vai queimar um pouquinho, vai arder a bunda nessa almofada. Na cadeira, abençoem cadeiras também, não fiquem só nas almofadas. Abençoa tudo. Né? Abençoa tudo, todos os lugares, todos os momentos, com esses instantes de presença aberta. Então lembrem que aqui não é um caminho de esforço. Isso aqui não é o caminho onde o personagem que nós somos hoje, não é ele que vai galgar nada. Lembra que esse é um caminho de desmanche. É um striptease espiritual. Você vai... Tchau, tchau, tchau. Faça o show que você quiser, né? Pode ser um polidense. Mas tira. Não é, você não vai se construir. Por isso que você não precisa se esforçar. Você não vai encontrar um objeto e falar assim, aqui está a iluminação que eu tanto procurei. A iluminação não é um objeto. Esqueçam a palavra, se vocês puderem, esqueçam a palavra iluminação, porque você vai sempre querer entender. Então, o despertar é a mente do não saber. Não há nada para ser sabido nessa condição do desperto. Quando o Buda despertou, não é que ele despertou e encontrou o Dharma assim na frente dele, né? O Dharma surgiu porque ele encontrou as pessoas com seus problemas e ele, na mente do não saber, encontrou remédios para desfazer os nós do saber humano. Então, guarda isso, porque isso é fundamental, de entender que nós estamos relaxando para encontrar esse lugar aberto, só isso. Por isso que não cabe você fazendo alguma coisa, não cabe você sentar e esperar algum fenômeno. Então se diz isso, na meditação, tudo que surgir, deixe passar. Porque nós não estamos procurando sustentar algo que vai surgir. O que surge tem por natureza desaparecer. A gente está procurando aquilo que não vem e não vai. O que é que não vem e não vai? Esse olho, essa consciência, que hoje a gente está utilizando para sustentar o nosso personagem. Mas esse olho, na medida que ele vai se despindo de autodescrições e objetos de saberes, vai virar só um olho. Um olho. Um olho. Um céu que olha. Um céu presente. Isso não pode ser perseguido. Isso não vem pelo impulso de obtenção. Isso surge naturalmente quando você abandona o impulso da obtenção. Isso, ó, gente, isso é pulo do gato.
Você é puro gato. Tem que saber o que você não pode utilizar. Você tem que saber. Isso não, isso não, isso não. Às vezes eu brinco, é como que você levar um liquidificador para uma floresta. Como se aquilo fosse uma ferramenta útil. Nossa, lá em casa é super útil o liquidificador. Nós vamos fazer uma excursão agora na Mata Atlântica. Então, eu vou levar meu liquidificador, o meu processador. Não vai valer de nada. Nada. Aquilo vai se tornar só um peso. Você, em vez de olhar as flores, vai ficar preocupada, assim, nossa, e o meu processador? Então é isso. Se você fizer esforço, você vai ficar preocupado com o que vai aparecer e não ver o que já está ali. Então tem ferramentas que são completamente inúteis na meditação. Então, as ferramentas da mente humana são obsoletas para a meditação. Então, aqui não pode ter esforço, não pode ter controle, não pode ter avaliação, não pode ter impulso de fazer algo. Inútil, só vai te atrapalhar. Ah, mas não sei fazer isso. Pois é, nós estamos no maternal mesmo, vamos indo junto. Uma hora a gente pega o fio da meada. Mas vai com essa humildade, vai como uma criança. E ouça milhões de vezes, quantas vezes forem necessárias. Liga no YouTube os ensinamentos do Lama, dos mestres, das mestras. Fica encharcado daquilo, assim, aquilo... Ai, deixar esse coração pegando fogo. E aí vai na humildade fazendo o teu silêncio. Vocês já fizeram tantas coisas. Vocês não precisam nem me contar, mas eu sei. Vocês já fizeram tantas coisas, já se esforçaram em tantas direções. Então, aqui é o caminho do não esforço, por que não fazer? Coragem.